Olá, meus irmãos, um bom dia a todos vocês. Que a graça e a paz de Cristo Jesus realmente possam te conceder um ótimo e abençoado dia. Nós já chegamos à quinta-feira desta semana e graças a Deus até aqui o Senhor tem nos abençoado, com o estudo da palavra do nosso Deus. E hoje nós temos, essa quinta-feira, um estudo muito importante da nossa lição. Outras imagens é o título da nossa lição. Conforme o que nós já estudamos durante esta semana até aqui, e os cuidados, a demonstração do amor de Deus para com o povo de Israel, em tirá-lo ali do flagelo, daquela aflição que eles viviam, escravizados ali no Egito, Na verdade, meus irmãos, como que foi que o povo representou a Deus? Qual a imagem que eles representavam de Deus, do amor de Deus, o que Deus fez por eles? E aí nós temos também lições para nós. Depois que tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz, você conhece a história, Em Jesus ele dar a sua vida. Qual é a imagem de Cristo que nós refletimos no nosso caráter? Pergunte isso a você mesmo e responda para você mesmo. Como Cristo é representado por você? Qual a imagem dele você representa? Bem, a base do nosso estudo desta manhã, nós encontramos em Deuteronômio, no capítulo 8, capítulo 14, e o capítulo 32. Depois que o povo estava ali próximo a entrar naquela terra prometida e se estabilizar ali como uma nação, como um povo, qual eram os sonhos de Deus para o povo de Israel? Por que ele estabeleceu uma aliança? E nessa aliança, nós, em todos os momentos que nós estudamos, sempre Deus ele está oferecendo a si mesmo como Deus, dizendo: eu sou o Deus de vocês, vocês é o meu povo, vocês são os meus filhos. Quer dizer, era Deus se entregando sempre, era Deus buscando sempre a ter esse vínculo, esse relacionamento, essa aproximação com o seu povo. E no capítulo 8, verso 5 de Deuteronômio, meus irmãos, ali diz assim: olha, sabereis no coração que o Senhor teu Deus te corrige, assim como um pai corrige o seu filho. A aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel, e a parte que o povo deveria cumprir para com Deus, era guardar os mandamentos de Deus. Nós estudamos isso na lição de ontem, os 10 mandamentos, o decálogo sagrado que deveria guiar e conduzir o povo em segurança, em liberdade. Porque, na verdade, meus queridos, quando nós obedecemos é que nós temos liberdade. Nós não temos nada que temer quando nós estamos andando em conformidade com as leis do nosso país, as leis do nosso estado. Nós podemos ir e voltar com tranquilidade, sabendo exatamente que nós temos a liberdade. Mas só que a nossa liberdade não nos dá o direito, de se tornar essa liberdade em libertinagem. Ou seja, já que eu sou liberto, então eu posso fazer o que eu quero. Não é bem assim. Liberdade só é liberdade quando ela tem limites.
Depois que ela ultrapassa os limites, ela passa a ser uma libertinagem, passa a ser transgressão, né, das leis. E aí você passa a ser, né, como um transgressor, a ser escravo, a ser procurado, você sempre tenha medo. E as leis de Deus, a parte do povo de Israel em guardar os mandamentos de Deus, na verdade, é para que eles pudessem viver em liberdade, viver tranquilo, viver em paz, sem medo, né? Não ser escravos. Foi para isso que Deus queria que eles guardassem os seus mandamentos, as suas leis. Ok? E então, meus irmãos, Moisés disse assim, olha, vocês precisam ficar sabendo que o Senhor, teu Deus, Ele é o Deus de vocês. E como Deus, Ele nos corrige da mesma forma como um pai que quer o bem-estar do seu filho e criar um filho equilibrado, sábio, obediente. Então, esse pai, ele corrige o seu filho. Quando ele percebe que o seu filho está trilhando em caminhos tortuosos, em caminhos errados, né? Quando o pai percebe que o filho está sendo ali, quem sabe, atraído por alguns caminhos que não é aqueles que ele havia lhe ensinado, é óbvio que esse pai vai corrigir. E assim era Deus. No capítulo 14, verso 1 de Deuteronômio, diz assim, olha, sois filhos do Senhor, vocês sois filhos do Senhor vosso Deus. Tá? Não fareis coisas erradas. Tá? Não pratiqueis, né, disse Moisés, o formato da adoração dos pagãos que adoram os seus ídolos, que adoram os seus deuses pagãos, os seus deuses mortos. Tá? E aqui ele demonstra ter algumas coisas, por exemplo, não fareis cortes em vós mesmos, né? Como era a exigência de alguns daqueles deuses pagãos, né? Que quando o povo se imaginava, os seus adoradores, que o seu Deus estava furioso, zangado, chateado com eles, né? E então eles entendiam que eles precisavam oferecer sacrifício de tal maneira que eles se cortavam o seu corpo, né? A fim de mostrar ali para o seu Deus o quanto eles estavam dispostos a obedecê-los. Tá? Ainda diz assim, olha, não rapeis o cabelo do alto da testa por causa de algum morto. Tá? Então era alguma forma, né, idolátrica que eles faziam ali para demonstrar para o Deus, né, aquele Deus morto, aquele Deus, né, que não movia, que não tinha vida, mas eles tinham essa sensação de que ele via, de que ele estava vivo, de que ele exigia deles, né, que eles deveria demonstrar de alguma maneira, não é, através do seu corpo, não é, ali a satisfação do desejo do Deus deles. Então, essa era a forma, né, que Moisés estava demonstrando para o povo de Israel. Diz assim, olha, vocês não podem ser influenciados, né, a fazer esses atos no corpo de vocês em adoração a esses deuses pagãos, porque vocês são filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador de todas as coisas, do Deus que salvou vocês do Egito, tá? Que ofereceu ali a sua graça, a sua misericórdia, né? A sua salvação, salvando e tirando vocês dali. Esse é o Deus que vocês precisam servir, obedecer e adorar. E não mutilar o corpo de vocês, tá? Para adorar esses deuses pagãos que nada entendem, nada sabem. E no capítulo 32, verso 6, meus irmãos, chegou um momento que Moisés disse assim, gente, vocês estão loucos,
Vocês estão ficando pirados, vocês estão ficando meio doidos, né? É um povo insensato. É desta forma que vocês recompensam o Senhor? Depois que o Senhor fez tudo, salvou vocês, tirou de lá, né, da terra do Egito, vocês viviam ali, disse Moisés, de forma assim como se vocês tivesse como deixa eu ver aqui no capítulo 32, verso 9, diz assim, olha, o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de fundir ferro do Egito. Ou seja, vocês viviam ali numa aflição, né, tão grande ali como escravos, tá? Que era como se fosse a agitação do fogo, né? Daquele fogo que era para fundir ferro. Tamanho era o sofrimento que vocês viviam ali no Egito. E o Senhor tirou vocês de lá, o Senhor salvou vocês, tá? Perdoou, trouxe, guiou vocês pelo deserto e agora estão estabelecendo vocês aqui nesta terra. Então, é dessa forma que vocês estão recompensando o Senhor, indo para adorá-lo, outros deuses, os deuses pagãos. Tá? O Senhor aquela rocha, né, de onde extraía ali água, aquela rocha era o próprio Cristo Jesus que estava guiando vocês. Aquela nuvem que conduzia vocês durante o dia e aquela coluna de fogo durante a noite era o próprio Jesus que estava conduzindo vocês. Tá? Então não é desta forma que vocês devem recompensar o Senhor, porque foi Ele que gerou vocês, foi Ele que tirou vocês ali, né, daquele sofrimento e formou vocês um povo, uma nação. Então é dessa maneira que vocês vão recompensar o Senhor? Eu acredito que Moisés disse assim, de maneira nenhuma. Não deve ser assim. Vocês precisam tomar muito cuidados, né, para que vocês não venham a aborrecer o Senhor, transgredindo os seus mandamentos, as suas leis, desobedecendo, né, saindo da rotina dos ensinamentos do Senhor através da sua palavra. Tá? E meus irmãos, aqui para nós, como é que nós representamos a Jesus? Qual é a nossa imagem? Quando as pessoas olham para você, qual a imagem que ele vê de Jesus? A forma como você vive, você está demonstrando a imagem de Cristo desta maneira. Cuidado com o testemunho que você está dando a respeito de Jesus, a respeito de Deus. Tá? As nossas palavras, as nossas atitudes, tá? A forma como nós comemos. A palavra de Deus diz que tudo isso representa quem nós somos. E nós estamos representando a Jesus. Cuidado com as palavras que você fala. Cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve. Porque tudo isso é uma maneira de nós representarmos quem Jesus é. Como Jesus ele é. Meus irmãos, que Deus realmente te abençoe. Diz aqui que o Senhor os separou, vocês como seus filhos e filhas. Deus chamou você, meu querido, minha querida, como seu filho e como a sua filha e separou. Da mesma forma que um casal, quando planeja um filho, tá? Que se arruma todinho, né? Prepara o quarto do filho, né? O enxoval do filho, sonha com esse filho, como ele vai ser, a dedicação que você vai dedicar
para que esse filho, né, ele cresça na vida, ele estude. Mesmo antes dele nascer, né, dele ser formado, você já fez todos os planos para esse seu filho, para essa sua filha. E foi exatamente isso que Moisés estava representando, o sonho de Deus, a alegria de Deus. Né? E Deus não via a hora de tirar o seu povo ali do Egito, levar para a terra prometida como ele havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó, formar ali uma nação de um povo liberto, de um povo feliz, de um povo sorridente, né? De um povo de liberdade, um povo que adorava somente esse Deus, testemunhava dele, tinha um prazer de falar do seu Deus. Esse era o sonho de Deus para eles. O sonho de Deus para você, meu querido, para você, minha querida, não é diferente. Deus sonha com a sua felicidade, com a sua liberdade, com a sua alegria, com a sua paz. Mas para isso Deus quer que você obedeça a sua palavra, porque a palavra de Deus é vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Nosso Deus amado, muito obrigado pela tua santa palavra, pelos conselhos que o Senhor tem nos dado por meio da sua palavra, pelas correções também, Senhor Deus, e permita que nós estejamos sempre com o nosso coração aberto para aceitar os teus conselhos. Em Cristo Jesus oramos. Amém.